Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer aqui um tema que eu abordei no vídeo anterior, que é a relação entre escravidão e indústria, capitalismo, ascensão da indústria, revolução industrial. Aparentemente esses temas são desconexos, né? A gente tem uma tendência a pensar assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas totalmente separadas uma da outra. Uma está totalmente desvinculada da outra, né? Bom, eu vou trazer uma literatura que vai questionar isso. É do Eric Williams, Capitalismo e Escravidão. Isso aqui é um livro já antigo, foi publicado aí na década de 40, 1940, e ele teve um grande impacto, esse livro daí. Aqui ele vai mostrar que existe aí uma relação entre essas coisas, né? Então, ele vai trazer essa perspectiva que traz essa correlação e vai estar alinhada com historiadores como Caio Prado Júnior, que escreveu Formação Econômica do Brasil, mais ou menos na mesma época, e depois, mais tarde, Fernando Novaes. Essa literatura toda, hoje, na historiografia brasileira, ela já é objeto de revisão, tá? Porque cada vez mais os autores tem uma tendência a considerar uma certa autonomia aqui da colônia aqui em relação à metrópole. Então, o Brasil não era uma simples colônia, né? Ele tinha alguma autonomia. Parte dos recursos circulavam aqui dentro da colônia. Então, não era um mero apêndice da economia europeia. O Brasil tinha uma certa autonomia. É nesse lado que caminha, em linhas gerais, a crítica a ao Eric Williams, ao Caio Prado Júnior, Fernando Novaes. Simplificando, basicamente é essa linha. Mas é um livro que teve um impacto e trouxe algumas perspectivas que continuam válidas, principalmente essa relação do capitalismo nascente lá na Inglaterra e a escravidão. É isso que eu vou tentar mostrar aqui, destacando alguns trechos aqui do livro, tá? Aqui na página 90, eu anotei algumas páginas, ele vai dizer assim, citando um autor lá inglês, ele diz assim: o primeiro princípio e a fundação de todo o resto, a mola principal da máquina que coloca todas as rodas em movimento, é o tráfico de escravos, tá? Para você entender a Revolução Industrial. E aí ele fala desse tráfico de escravos, ele envolvia um comércio marítimo triangular. A Inglaterra, bem como a França e a América colonial, fornecia os navios e os produtos de exportação. A África, a mercadoria humana. As fazendas, as matérias-primas. Então, o navio negreiro, ele saía da metrópole com uma carga de artigos manufaturados. Esses artigos eram trocados com lucro por negros na costa da África, e esses negros, então, eram depois vendidos nas fazendas com mais lucro, em troca de uma carga de produtos coloniais, que seriam levados de volta ao país de partida. Aumentando o volume do tráfico, o comércio triangular foi suplementado, mas nunca suplantado, por um comércio direto entre a Inglaterra e as Índias Orientais, no qual as manufaturas de produção interna eram trocadas diretamente por produtos coloniais. Isso está na página 90. Então, essa era a dinâmica da coisa, de como funcionava, né? E depois, na página 103, ele fala assim, na página 101, foi o comércio de escravos de açúcar que converteu Bristol na segunda cidade da Inglaterra durante o século XVIII, até 1775. Como escreveu um analista local, está na página 101, não existe um tijolo na cidade de Bristol que não tenha sido cimentado com o sangue de um escravo. Então, você veja que esse tráfico trazia lucro aos empresários ingleses que, assim, investiam nas suas manufaturas. Então, era um elemento importante, né? O que o comércio com as Índias Ocidentais fez para Bristol, o tráfico de escravos fez para Liverpool. Em 1565, Liverpool tinha 138 chefes de família, apenas 7 ruas habitadas e 12 navios. Tá? Até o final do século XVII,
O único evento local de alguma importância foi o cerco durante a cidade da Guerra Civil Inglesa. A frota entrando em Liverpool aumentou 4 vezes e meia entre 1709 e 1771. A tonelagem de saída aumentou 6 vezes e meia. Então veja como que aumentou de 1709 a 1771. O número de navios pertencentes ao porto quadruplicou. Exemplo, ó, o abolicionista Clarkson afirmava que o crescimento de Liverpool se devia a várias causas, entre elas o comércio de sal, o aumento prodigioso da população de Lancashire e o rápido crescimento das manufaturas de Manchester. Esse é um exemplo especialmente flagrante de confundir os efeitos com as causas. Foi apenas a acumulação de capital de Liverpool que permitiu o crescimento da população de Lancashire e incentivou as manufaturas de Manchester. Essa acumulação de capital proveio do tráfico de escravos, cuja importância foi mais bem apreciada pelos contemporâneos do que pelos historiadores posteriores. Os historiadores posteriores parecem ter esquecido isso. No Monte Fásga, o capitalista de Manchester, no alto de sua montanha, viu a terra prometida. As importações inglesas de algodão bruto subiram de 11 milhões de libras para 283 milhões de libras em 1832. Graças a Eli Whitney, o novo mundo viera, e não pela última vez, em socorro do velho mundo. Os Estados Unidos forneceram menos de 1% das importações inglesas de algodão no quinquênio 1786-1790. 3/4 nos anos 1826 e 1830, e 4/5 em 1846 e 1850. Então, veja, os Estados Unidos não colaboraram com praticamente nada de importação inglesa de algodão. Aí eles fizeram uma invenção, a invenção do descaroçador, tá? Do Eli Whitney, uma invenção, levou uma patente. Essa invenção aumentou a escravidão nos Estados Unidos, porque a produção de algodão, que era irrisória, aquilo passou a ser rentável. E os Estados Unidos, que tinha 1% das importações inglesas, passou para 3/4 em 1826 e 1830. E depois para 4/5 em 1846 e 1850. Tudo isso por causa dessa invenção. Essa invenção aumentou muito a produtividade da produção de algodão nos Estados Unidos. E é curioso, quer dizer, então, novamente, essa relação entre invenções e escravidão. Essa invenção do Eli Whitney, que foi muito famosa, né, descaroçador de algodão, porque no algodão tem a fibra do algodão, ela vem misturada com os carocinhos pretinhos, e você tinha que tirar aquilo ali na mão. E aí ele inventou uma máquina que ele tira esses carocinhos pretinhos, que sujam no algodão. Você quer um algodão limpo, né? E aí a máquina dele conseguia tirar aquelas umas sementinhas pretinhas que vem misturada com algodão. E aí ele tira. Então aumentou muito a produtividade e o interesse na escravidão dos Estados Unidos aumentou com essa invenção. Então são esses pontos aqui que eu queria destacar do Eric Williams, né? Primeiro que ele fala dos industriais ingleses que lucraram com tráfico negreiro, tá? E depois esse caso aí da invenção que acabou ainda aumentando a escravidão nos Estados Unidos. Então, o Eric Williams, hoje a obra do Eric Williams é meio relativizada, ou seja, hoje a tendência a historiografia é considerar que tinha uma importância, mas não era tanto assim como o Eric Williams fala, né? O Eric Williams fala que a escravidão foi o único fator de acumulação lá dos industriais ingleses. Na verdade, ele parece que não leva em conta o ganho de produtividade que representou as invenções. Esse é um ponto. E outros fatores também que influenciaram a Revolução Industrial Inglesa. Então, não foi só a acumulação de capital, não veio só disso, mas é um ponto a ser destacado. Ou seja, o Eric Williams ele tem esse mérito de trazer essa correlação, né? Ou seja, mesmo num sistema de escravocrata, você pode ter industriais interessados nesse sistema de escravidão. Depois a Inglaterra passou a ser contra o tráfico de escravos, aí mudou a perspectiva, mas no começo ainda tinha esse link.
Então, quando o Malavota faz esse link, ou tenta puxar esse link ali no Teatro das Invenções, que isso também teria acontecido aqui no Brasil, alguma coisa assim, uma influência que a sociedade, os industriais ali, mesmo numa economia escravocrata, eles tinham interesses ali industriais ali naquele meio, né? Então, é de uma outra maneira, é a perspectiva de que não é incompatível, ou seja, um impulso industrial em meio a uma sociedade escravocrata, né? Para o Eric Williams diz, não é incompatível. Pelo contrário, até financia. No caso do Brasil, o Malavota, nesse livro aqui, ele não desenvolveu muito esse tema, né? Ele remeteu para o livro do Ricardo Salles. Mas ele está dizendo que também não é tão incompatível assim, é possível você ter essa autonomia. O livro está defendendo isso, né? Que essa defesa da Convenção da União de Paris, esse interesse do Brasil, ele foi respaldado pelo interesse de uma elite aqui, pequena, mas que tinha interesse nessa questão da propriedade industrial, né? Particularmente em marcas, tá? Nem tanto de patentes. Então é isso. Muito obrigado, então.